Thales, às 18h03, exatamente às 18h03, entrou em contato com seus pais para marcar um jantar. A Polícia Civil de Itumbiara concluiu oficialmente um inquérito sobre a tragédia que envolveu o então secretário de governo, Thales Neves Alves Machado, e seus 2 filhos. Após semanas de investigação conduzida pelo Grupo de Investigação de Homicídios, o caso foi encerrado como duplo homicídio seguido de suicídio. Em depoimento, os pais de Thales nos informou que, posteriormente aos fatos, eles conseguiram observar que Thales, houve ali nesse jantar um tom de despedida, um carinho a mais, e que eles só conseguiram notar após o presente final dos fatos. Quando o Thales chegou na casa dos pais, era aproximadamente 7h10 da noite, e ficou lá até 20h10. De lá, ele saiu e foi diretamente para o posto de gasolina. Então, ele chegou no posto de gasolina exatamente às 20h13, momento em que ele comprou 4 galões de gasolina. O depoimento do frentista, ele também foi muito claro no sentido de que Thales se encontrava atordoado, nervoso naquele momento. Os meninos estavam dentro do veículo com ele, mas obviamente eles não sabiam de nada, o comportamento das crianças era natural. Mas Thales, no momento em que foi realizado o pagamento da gasolina, ele errou a senha do cartão de crédito por diversas vezes, demonstrando ali um nervosismo e já uma premeditação do crime, obviamente, porque ele já estava comprando ali 4 galões de gasolina às 8h13, às 8h21, e as imagens de câmera do condomínio demonstram a sua chegada às 8h25. Portanto, ele já estava ali acompanhado das crianças em sua casa a partir de 8h25. Nesse meio tempo, às 19 horas, eu volto aqui um pouco, às 19 horas o detetive entrou em contato com o Thales, e foi possível saber, porque também ouvimos o detetive no curso da investigação, ele entrou em contato com o Thales para informar que havia conseguido capturar imagens da Sara com um terceiro em São Paulo. O episódio ocorreu na madrugada do dia 12 de fevereiro, dentro de um apartamento em Itumbiara, no sul de Goiás. Segundo a apuração policial, Thales efetuou o disparo contra os 2 filhos e em seguida tirou a própria vida no mesmo local. E quero aqui deixar claro alguns pontos, somente para combater as inverdades que estão sendo divulgadas, principalmente em redes sociais. Inicialmente, atribuíram um infarto ao prefeito Johnny, avô das crianças. No curso da investigação, todos puderam ver que nada aconteceu a ele. Ele permaneceu forte, cumprindo seu papel de pai, de avô e dando o suporte necessário à sua família. Logo adiante, atribuíram uma carta a Sara, escrita por ela, também falso. Essa carta correu praticamente todos os noticiários, inclusive noticiários grandes de TV. Foi uma fake news que teve início em redes sociais, mas tomou uma proporção ali inigualável também. Seguindo em frente, foi atribuído a Sara ameaças que ela teria sofrido no funeral de Miguel. Mais uma inverdade. Colhemos o depoimento dela, tivemos com ela, e ela foi amparada, muito bem tratada e recebida por familiares no velório. Não teve qualquer tipo de ameaça, ela não teve que sair mais cedo, não aconteceu nada disso. Adiante, atribuíram a contratação de um detetive à esposa do rapaz que se encontrava com a Sara em São Paulo. Também é falso, o detetive foi contratado por Thales Machado, conforme será exposto aqui no curso dessa coletiva. Pois bem, sigilo investigativo estavam atribuindo um terceiro na cena do crime. Essa linha de investigação, ela jamais surgiu, nunca existiu. Até porque, conforme será exposto aqui nessa coletiva, vamos dizer o porquê e esclarecer que em momento algum o local do crime expôs qualquer cena que pudesse levar a crer a presença de um terceiro. O filho mais velho, Miguel Araújo Machado, de 12 anos, morreu ainda durante a madrugada. O irmão mais novo, Benício Araújo Machado, de 8 anos, foi socorrido e passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos no dia seguinte.
De acordo com a Polícia Civil, não há indícios de participação de terceiros. A investigação foi baseada em laudos periciais, exames de balística, análise da cena do crime e demais elementos técnicos reunidos ao longo do inquérito. Não lhe enviou nenhum conteúdo. Esse conteúdo somente lhe foi enviado às 10h50 da noite. Pois bem, bastou essa informação do detetive para que a escalada da tensão fosse iniciada entre o casal. Thales passou a ligar para a Sara constantemente. Eles fizeram uma última chamada de vídeo por volta de 8h39. Temos informações de que ali a conversa já não era amigável. Haviam algumas ameaças travadas por parte de Thales a Sara, no sentido de que sua vida viraria um inferno, essa discussão de casal, e que demonstra também a intenção de Thales de fazer mal aos filhos. Pois bem, exatamente às 11h36 foi a última tentativa de ligação de Thales para Sara, que parou de atender as suas ligações nessa última conversa de 8h39. Então, de 8h39 às 11h36, Sara tinha rompido qualquer contato com Thales. Nesse meio tempo, Thales realizou a postagem que todos conhecem no Instagram, uma foto com os meninos, uma foto de despedida, com um texto ali que leva a crer que ele retiraria sua vida e levaria consigo os meninos, exatamente às 11h39. Pois bem, então a Polícia Civil concluiu que entre 11h39 e meia-noite foi o horário do cometimento do crime. Por quê? O prefeito Johnny, avô das crianças, ele conseguiu chegar no condomínio exatamente meia-noite. Temos também registro de imagens de câmera que foram colhidas no local. No momento em que Johnny chega com duas testemunhas, eles encontram a casa fechada, sem qualquer sinal de arrombamento. A avó das crianças tinha a senha da residência, entrou utilizando sua senha e se deparou com a situação que todos vocês já imaginam. Os dois garotos feridos e Thales já morto. A arma utilizada foi encontrada no local e todos os indícios confirmaram a autoria. Antes do ocorrido, Thales publicou mensagens nas redes sociais relatando dificuldades no casamento e mencionando uma suposta traição. As publicações foram incluídas na linha do tempo analisada pela polícia como parte do contexto que antecedeu o crime. Bom, a Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios da cidade de Itumbiara, chegou à conclusão de que não houve a participação de um terceiro na cena do crime. O local imediato estava preservado com relação a sinais de invasão, de evasão, de luta corporal. Não haviam vestígios ali que demonstrassem a presença de um terceiro. Ao tempo que nossas diligências investigativas, aliadas às 24 testemunhas que conseguimos ouvir no curso do inquérito, apontaram para uma escalada de tensão naquele dia entre Thales Machado e sua esposa. Conseguimos ali, inclusive, ouvir do detetive que foi contratado pelo Thales ao frentista que lhe vendeu 4 galões de gasolina. Então, conseguimos comprovar que Thales, desde 7 horas da noite, quando recebeu as informações da confirmação da presença de um terceiro com a sua esposa lá em São Paulo, ele já passou ali a planejar o ato. Então, por volta de 8h13, ele chega no posto de gasolina, compra ali 4 galões de combustível, depois se dirige à sua residência. Ele, inclusive, paga esses galões com Pix, porque ele estava atordoado, estava nervoso e sequer conseguiu digitar a senha do cartão de crédito. Então, ele chega em seu condomínio por volta de 8h25 e ali permanece até o cometimento do crime. A gente também teve acesso ao celular de Thales e conseguiu comprovar que às 8h36 foi a última vez que ele tentou contato com a Sara e a partir de então ele realizou a postagem às 11h39, aquela postagem no Instagram que todos nós já conhecemos, e o crime foi cometido aí, nesse período de 11h39 à meia-noite, que foi o horário que a primeira testemunha chegou no local. Portanto, restou concluído que Thales Machado atirou contra seus filhos, logo em seguida se auto-exterminou.
razão pela qual o inquérito se encerra com sugestão de arquivamento do feito em razão da extinção da punibilidade pela morte do autor. Delegado, em relação aos galões de gasolina, ele tinha a intenção de atear fogo na própria casa? Sim, a intenção dele era clara. Nós da Polícia Civil estivemos no local do crime, chegamos lá por volta de 1h da manhã, pouco após os meninos serem socorridos, e o que nós observamos lá, junto com a polícia técnico-científica, é que a casa estava inundada de gasolina. Ele jogou 4 galões, ele despejou todos os galões que ele havia comprado pelo imóvel, não só no quarto em que o crime ocorreu. Então, no momento em que a gente entra na casa, a gente já estava pisando em gasolina. Há relatos, inclusive, de testemunhas que tentaram subir a escada e estava escorregadia em razão do combustível jogado no chão. Essa gasolina foi comprada por ele, conforme se comprova através, inclusive, de imagens de câmeras que foram anexadas no inquérito policial. Em relação ao lado pericial, né? Quando vocês chegaram então na casa, as crianças já tinham sido socorridas, mas o Thales já estava morto, né? Ele teria atirado na cabeça das crianças. Sim, restou constatado através da perícia, a qual eu tenho aqui que elogiar, inclusive, o trabalho feito pela Polícia Técnico-Científica, que Thales Machado realizou um disparo de arma de fogo em cada criança. Após ele se auto-exterminou com um disparo na direção de sua cabeça e, posteriormente, o que a gente vê ali é que o disparo de Thales o levou a óbito imediatamente. As 2 crianças foram resgatadas pelas primeiras testemunhas que chegaram na residência. Então, de fato, Thales foi o primeiro a falecer. E somente o fato dele ter sido o primeiro a falecer não coloca um terceiro na cena do crime. Isso eu vi sendo discutido nas redes sociais, então não faz qualquer sentido criar uma especulação, teorias da conspiração com relação ao terceiro dentro da casa. E isso também foi fato explícito e concluído na perícia realizada pela Polícia Técnico-Científica. E, delegado, Thales tinha algum histórico de violência? Nós sabemos, né, conversando com moradores aqui de Itumbiara, ele era uma pessoa bem vista, né, ligada ali ao prefeito, além de ser genro, era secretário de governo, mas ele tinha algum histórico de violência? Já chegou para você? Bom, o Thales, de uma forma geral, ele era uma pessoa muito bem quista na sociedade, muito bem relacionado. Não havia ali sequer comentários a respeito de violência do mesmo. Ele era, inclusive, elogiado como uma figura paterna. Então, o fato que levou, inclusive, a gerar tanta repercussão. Ninguém imaginava que ele poderia cometer essa atrocidade com seus próprios filhos. Com a conclusão do inquérito, o relatório final foi encaminhado ao Poder Judiciário. A Polícia Civil deve apresentar oficialmente os detalhes técnicos da investigação em coletiva, reforçando que o caso está encerrado do ponto de vista policial. A tragédia causou grande comoção em Itumbiara e em todo o país, levantando debates sobre saúde emocional, conflitos familiares e a importância de apoio psicológico em momentos de crise. Mesmo com o encerramento formal da investigação, o impacto humano do caso continua sendo sentido pela comunidade. Sala do delegado do GH, responsável pela investigação, os peritos e médico-legistas que trabalharam no caso, representando os técnicos científicos que estão aqui também. Nós vamos sentar aqui e vamos dar início, tá bom? Às vezes, vocês são livres para perguntar o que vocês quiserem, lógico, mas às vezes alguma pergunta que vocês podem fazer, às vezes podem ser de curiosidade ou de interesse da população de vocês, mas não tem nada a ver com a investigação. Vai caber a eles responder ou não, tá? Bem? Quais elementos levaram à responsabilização do Thales neste crime? O senhor disse aqui que foi feita uma cronologia durante todo o dia, chegou a ouvir desde o frentista até o detetive. Explica um pouco pra gente. Foi premeditado? Bom, tivemos diversos elementos. Tivemos acesso ao aparelho celular dele, em que entrava a conversa com a Sara, já com conversas ameaçadoras. O próprio Thales comprando a gasolina no posto de combustível. E também o fato do Thales ter ido à casa de seus pais realizar um jantar em tom de despedida. Então a situação ela foi se agravando ao longo do dia. E o elemento principal, de fato, seria a postagem dele na rede social, que o denuncia, obviamente,
dá a entender, leva a crer que ele também tiraria sua vida e levaria consigo seus filhos. Portanto, há elementos suficientes na investigação que apontem a autoria da morte dos meninos para Thales Machado, bem como o seu suicídio. Pois bem, a Polícia Civil concluiu que Thales Machado realizou os disparos contra os seus 2 filhos e, posteriormente, cometeu um suicídio em sua casa, razão pela qual foi sugerido o arquivamento do feito em relatório final, pois o artigo 107, inciso 1 do Código Penal diz que cabe a extinção da punibilidade pela morte do autor, portanto, sugeriu-se aí o arquivamento do feito. No dia do crime também, como foi destacado aqui, foi falado que ele comprou ali alguns galões de gasolina, então ele tinha a intenção de colocar fogo na própria casa. É algo que vocês da polícia conseguiram constatar? Sim, a intenção dele de colocar fogo na casa foi bem clara. Fomos acionados via plantão, a Polícia Civil compareceu no local dos fatos por meio do Grupo de Investigação de Homicídios. Aguardamos ali a chegada da Polícia Técnica e Científica e lá no local dos fatos já foi possível ver que ele estava completamente cheio, tinha muita gasolina jogada ali na casa, não só no cômodo em que ocorreram os crimes, tinha gasolina no andar de baixo, no andar de cima, na área comum, na varanda. Então ele espalhou toda a gasolina de forma premeditada, inclusive havia ali um isqueiro ao lado de sua cama. Então ele não realizou esse intento de incêndio, não sabemos por qual motivo. Acredito que em razão de um certo desespero, talvez ele tenha esquecido de atear fogo na casa. Os peritos, médico-legistas e um delegado de polícia responsável pela investigação comentam o caso, fazer uma pequena colocação aqui, que desde o início das investigações, vários veículos como algumas televisões, rádios, redes sociais como Instagram, Facebook, aplicativos de mensagens eletrônicas, sites, veicularam várias informações que não checadas, com notícias falsas, notícias completamente sem origem, causaram grande confusão na população, no público. Não tinha o mínimo fundamento de veracidade, o mínimo fundamento técnico. Com que intenção nós não sabemos. Nós descobrimos até que talvez algumas dessas notícias falsas tinham até fundo de intenção de patrimonial, de estelionato talvez. Enfim, nesse momento nós vamos iniciar essa entrevista coletiva para trazer a posição oficial da Polícia Civil sobre o resultado da investigação desse caso. Isso. Bom dia a todos. Em nome da Polícia Civil, eu agradeço a presença dos senhores aqui. Eu dou sequência a essa nota de repúdio com relação às fake news que foram geradas no curso da investigação e quero deixar claro alguns pontos. Somente para combater as inverdades que estão sendo divulgadas, principalmente em redes sociais. Inicialmente, atribuíram um infarto ao prefeito Johnny, avô das crianças. No curso da investigação, todos puderam ver que nada aconteceu a ele. Permaneceu forte, cumprindo seu papel de pai, de avô e dando o suporte necessário à sua família. Logo adiante, atribuíram uma carta a Sara, escrita por ela, também falso. Essa carta correu praticamente todos os noticiários, inclusive noticiários grandes de TV. Foi uma fake news que teve início em redes sociais, mas tomou uma proporção ali inigualável também. Seguindo em frente, foi atribuído a Sara ameaças que ela teria sofrido no funeral de Miguel. Mais uma inverdade. Colhemos o depoimento dela, tivemos com ela e ela foi amparada, muito bem tratada e recebida por familiares no velório. Não teve qualquer tipo de ameaça, ela não teve que sair mais cedo, não aconteceu nada disso. Adiante, atribuíram a contratação de um detetive à esposa do rapaz que se encontrava com a Sara em São Paulo. Também é falso, o detetive foi contratado. No dia 11 de fevereiro, esse caso aí do Thales Machado, que
houve as investigações por causa dessa situação em que ele assassinou os 2 filhos, depois também acabou aí cometendo autoextermínio. A gente traz agora aqui as informações, porque agora há pouco aqui na delegacia aconteceu uma coletiva de imprensa, onde a Polícia Civil trouxe os detalhes aí da finalização desse inquérito, junto também com a equipe de polícia técnico-científica a respeito da perícia realizada no local. Vamos conversar aqui agora com o delegado, o Felipe Sala, a respeito do que foi já apurado, do que foi concluído. Delegado, explica para a gente, porque agora esse inquérito já concluído. Vamos começar ali falando a respeito da situação, né, do autor, porque já está comprovado e confirmado que houve uma premeditação, já que ele passou em um posto de combustíveis, ele adquiriu alguns galões, apesar de não ter usado, mas ele chegou a espalhar por toda a casa essa gasolina, esse combustível, e a intenção era atear fogo, provavelmente. Mas ele acabou fazendo os disparos contra as crianças e contra ele mesmo. Sim, exatamente. A Polícia Civil do Estado de Goiás instaurou o inquérito logo na manhã seguinte aos fatos. Passamos a ouvir as testemunhas que deram entrada na residência para prestar socorro às crianças. Ouvimos um total de 24 testemunhas, o que foi suficiente para a gente criar ali uma cronologia dos fatos e perceber que naquele dia houve uma escalada de tensão por parte de Thales Machado e sua esposa. Realizamos diversas diligências, capturamos imagens de câmeras de Thales comprando gasolina no posto, juntamos aos autos do inquérito policial o comprovante do Pix que ele realizou o pagamento desses galões. Temos ali também materializada conversas ameaçadoras de Thales em relação a Sara. Portanto, não só isso, mas também o local de crime foi observado pelo Grupo de Investigação de Homicídios já no dia dos fatos, em conjunto com a polícia, a perícia no local, e todos esses elementos demonstraram de forma inequívoca que Thales retirou a vida de seus filhos, posteriormente concluiu autoextermínio. Outra situação que é bem chocante também, porque logo após o acontecido começaram a surgir algumas fake news, inclusive a Polícia Civil se manteve em silêncio por uma questão técnica, enquanto isso algumas mentiras foram espalhadas na internet. Essa coletiva inclusive serve para sanar tudo isso e explicar, por exemplo, a respeito ali que não houve a participação de uma terceira pessoa. Exatamente. Inclusive no curso da investigação ressaltamos e repudiamos através de nota todas as fake news que estavam sendo geradas, principalmente com relação à reviravolta no caso Thales Machado. A gente viu por diversas redes sociais essa mentira se espalhando, e uma mentira que se espalha e torna verdade, né? A gente sabe como é a rede social, ela é prejudicial, as pessoas passam a acreditar quando a mentira ela é espalhada por diversas vezes. Então, repudiamos através de nota, e com essa coletiva, hoje, a gente encerra o caso, esclarecendo que não houve a participação de terceiro, que a Sara não escreveu qualquer carta em nome dela, o prefeito Johnny não infartou, a Sara também não foi expulsa do funeral do Miguel. Então foram criadas diversas situações de fake news, e enquanto isso a polícia trabalhava em silêncio e de forma extremamente eficiente e conseguiu concluir o caso, chegando à verdade dos fatos. Concluíram também que a arma utilizada pertence inclusive ao Thales. Sim, a arma ela é registrada em nome do Thales, é uma Glock G25, calibre .380, que pertencia a ele e ficava em sua residência. Recebemos, inclusive, ofícios formais do Exército Brasileiro e da Polícia Federal confirmando esse fato. Tá certo, delegado Felipe Sala. Agora também, a respeito de toda essa situação, entra a parte da Polícia Técnico-Científica fazendo ali toda aquela análise do local para explicar também a dinâmica de como esse crime foi cometido. Estamos aqui agora com o Tiago Fernandes, perito criminal, para falar agora com a gente. Explica então qual foi o cenário que a perícia encontrou ao chegar na casa. Primeiramente, houve a chegada de familiares que retiraram inclusive as crianças que estariam ainda com sinais vitais. Então, quando a perícia chegou, as crianças já não estavam mais lá no quarto. Exatamente. Quando a gente chegou, a gente se deparou com o corpo do Thales sobre a cama do quarto do casal, e os corpos das crianças já haviam sido retirados do local. A gente conseguiu constatar lá que as vias de acesso ao interior da residência não apresentavam nenhuma avaria, sinais de arrombamento, de tentativa de entrada forçada. Também não constatamos nenhum sinal de violência, de sinal de embate, de tentativa de evasão dentro da residência, nem no local onde o corpo estava.
E no local propriamente dito, no corpo, lá no local imediato, a gente encontrou o corpo do Thales. Ele ainda empunhava essa arma que o doutor falou, que era uma arma do tipo pistola, com calibre nominal .380 alto, e a gente conseguiu observar as manchas de sangue presentes no local que permitiram a gente posicionar mais ou menos onde as crianças estavam, quando foram feridas, onde permaneceram, até serem resgatadas. Com esse inquérito também, com toda essa perícia que foi feita no local, já se sabe, inclusive, que os disparos contra as crianças, o disparo, inclusive, foi uma em cada uma, elas estariam dormindo? Exatamente. Pelas lesões encontradas, a gente conseguiu definir que cada uma das crianças foi atingida por um tiro. Ambas as crianças receberam um tiro na região temporal direita da cabeça e elas provavelmente se encontravam dormindo na hora do fato. Tá certo, obrigado. O perito criminal Tiago Fernandes falou aqui com a gente. E é isso, a Polícia Civil do Estado de Goiás entregando ali, já o resumo, finalizando esse inquérito a respeito do crime aqui em Itumbiara, que chocou não só essa cidade, como todo o Brasil. Foi um caso de repercussão nacional, e a Polícia Civil trazendo esclarecimentos juntamente com a Polícia Técnico-Científica a respeito do que foi analisado e do que foi confirmado ali no local de crime. Enquanto você falava aí, tinha uma discussão aqui também no estúdio a respeito do caso. As pessoas aqui realmente estarrecidas com toda essa questão das fake news que foram divulgadas e que a polícia também investigue essa parte, que essas pessoas que não só multiplicaram essas falsas notícias, mas que de alguma maneira afetaram a família, sejam punidas pela justiça. Foram concluídas as investigações sobre as mortes do ex-secretário de governo de Itumbiara e dos filhos dele. Thales Machado atirou nos próprios filhos e se matou em seguida. A gente vem acompanhando esse caso que abalou a população de todo o estado, principalmente lá do sul goiano, Itumbiara, A gente vai agora trazer, portanto, as informações sobre a conclusão desse inquérito. Emerson Ferreira, a polícia apresentou algum detalhe diferente nesse inquérito? Qual foi essa conclusão? Pois é, Anderson, a Polícia Civil vai apresentar hoje às 10h30 da manhã o resultado desse inquérito. Mas para a polícia o caso é tratado como duplo homicídio seguido de suicídio. Nos últimos dias foram compartilhados aí, principalmente nas redes sociais, informações de que o caso teria um novo desdobramento, uma reviravolta, mas segundo a Polícia Civil, isso não passa de um boato, de especulação, ou seja, de informação falsa. Inclusive, a Polícia Civil chegou a divulgar uma nota dizendo que não houve nenhuma mudança ao longo da investigação. Desde o início, quando a Polícia Civil esteve lá no local do crime, ainda durante a madrugada, e foram feitas as primeiras perícias, o caso já era tratado então como duplo homicídio seguido de suicídio. Na madrugada do dia 12 deste mês, Thales atirou nos 2 filhos e em seguida ele deu um tiro na cabeça. Também usou uma arma de fogo para fazer esse disparo. Isso foi na madrugada. Ainda durante a madrugada, o filho mais velho, o Miguel, de 12 anos, acabou morrendo no hospital municipal aqui de Itumbiara. O filho mais novo, o Benício, de 8 anos, chegou a ser internado na UTI do Hospital Estadual aqui de Itumbiara, mas morreu no dia seguinte. Antes do crime, o Thales fez uma publicação nas redes sociais em tom de despedida e alegando problemas. Thales era secretário de governo aqui da Prefeitura de Itumbiara e genro do prefeito Johnny Araújo. Portanto, hoje às 10h30 a Polícia Civil vai passar mais detalhes dessa investigação com a conclusão do inquérito. A tragédia que abalou Itumbiara, em Goiás, continua gerando desdobramentos importantes na justiça e grande repercussão nacional. Após a morte dos 2 filhos e o suicídio do ex-marido, Sara Tinoco Araújo agora se torna o centro de uma nova disputa judicial envolvendo grandes emissoras de televisão. A Defensoria Pública do Estado de Goiás ajuizou uma ação civil pública contra as emissoras Globo, CNN, Record e SBT, pedindo indenização de R$1 milhão por danos morais coletivos. Segundo o órgão, parte da cobertura exibida pelas TVs teria contribuído para um linchamento virtual contra Sara nas redes sociais, ampliando ataques e julgamentos públicos em um momento de extrema dor. De acordo com a ação, emissoras teriam divulgado imagens e vídeos em que Sara aparece em momentos pessoais íntimos, incluindo um vídeo em que ela surge beijando um homem.